já, daqui a pouco eu cheguei para pegar a senhora para nós ir pro ciclo de oração, conforme a gente tinha combinado, né? Conforme a gente combinou, tá bom? Então, 8 horas eu tô passando aí no seu portão. A senhora não vai poder ir mais? Mas por quê, irmã? A senhora vai estar no shopping, vai ter que ir no shopping com sua filha? Para poder ajudar a olhar o neto? Mas, irmão, o shopping abre depois das 10. E o ciclo de oração, ele começa às 8 e termina às 10. Só é o tempo certinho. Daí a gente tá voltando e dá pra você ir no shopping com a sua filha. Ah, tá. Ela gosta de ir cedo para esperar abrir. Então tá bom, irmã. Então fica para outra vez, tá bom? Tá. A oração? Tá. A senhora quer que pede oração lá para as irmãs, né? Do ciclo de oração? Tá bom, irmã. Eu vou pedir oração, eu vou orar também. E vou pedir para o Senhor para Ele libertar a senhora desse espírito de Jonas. Viu, irmã? Para Deus libertar a senhora do espírito de Jonas. Porque quando a senhora Deus manda ir para um lugar, vai para outro. Então é espírito de Jonas, Deus vai libertar a senhora. Tá bom? E você? Você também é assim quando Deus tem algo com você. Ele te entregou um algo, te manda ir no lugar e você vai para outro. Você também é igual assim, igual a sua irmã? Se você é assim, Deus tem uma palavra para você hoje. Escute esse vídeo até o final, que Deus vai falar com você. Olá, meus irmãos, cumprimento todos vocês com a paz do Senhor Jesus e clama a Deus que aonde esse vídeo chegar, na tua casa, que leve a paz, leve a esperança e a tranquilidade para o seu coração. Antes eu quero me apresentar, eu sou a irmã Geni e fui separada por Deus para levar a palavra para esses 4 cantos do mundo. É aonde esse vídeo chegar, vai levar esperança para o coração de cada um, tá bom, irmãos? Irmãos, hoje eu quero falar sobre Jonas. Eu sei que tem muitos que já conhecem a história de Jonas, né? Que está no livro de Jonas 1. Diz assim, irmão, diz a história que Deus disse para Jonas: levanta-te e vai para a cidade de Nínive e clama por essa cidade, porque o pecado já chegou às minhas narinas. O pecado, irmãos, era tão grande que já estava subindo. E o Senhor não estava mais suportando mais, né? Então ele disse: levanta para Jonas e vai para Nínive. Mas em vez disso, irmãos, Jonas o que fez? Ele se escondeu de Deus, ele pegou e fugiu. Ele não fez o que Deus mandou, ele fugiu. Ele pegou um navio e foi para Tarsis. Era para ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis, cidade de Tarsis. E quando ele estava no navio, conta a história aqui na Bíblia, ele pagou a passagem, né? E foi deitar no porão, ele foi dormir lá no porão, tentando se esconder de Deus. Foi se esconder, meu irmão, no porão. Imagina se esconder de Deus, irmãos. Aí o que aconteceu? Deus mandou um vento tão grande, uma tempestade naquele mar, né? A tempestade era tão grande que o barco balançava de um lado para o outro, que faltava quebrar. Diz a história que o barco faltava quebrar, né? E Jonas dormia no porão. E os marinheiros ali, os funcionários estavam todos apavorados, porque nunca tinha acontecido aquilo. Do mar estar tão revolto daquele jeito, aquela tempestade tão grande, era a primeira vez que eles passavam por aquilo. E aí eles começaram a falar assim: vamos clamar cada um vai clamar para o seu Deus, né? E para Deus acalmar aqueles que crêem, né? Cada um tinha o seu Deus, né? Então o chefe disse assim, né? Que clama, né, a Deus, porque, irmãos, o navio balançava tanto, eles tiveram muito medo. Foi quando cada um clamava para o seu Deus, e aí um dos chefes falou: peraí, vou descer lá naquele porão onde está aquele rapaz dormindo. Desceu lá, né? Diz a história. E que ele falou assim: levanta, como que você está dormindo? Com esse temporal, com essa tempestade, você está aí dormindo? Da onde que você vem? Perguntou para ele, né? Diz a história. Porque Jonas, ele estava num sono profundo ali no porão, né? O mar estava se acabando ali na tempestade ali, todo mundo apavorado, pedindo socorro, né? Cada um pro seu Deus pedindo socorro.
Ele lá dormindo, né? Sendo que aquele problema que estava acontecendo era por causa dele. Porque pela desobediência dele, Deus mandou aquela tempestade ali, né? Para ele. Então diz que o chefe foi até lá, né? Que conta aqui a história. E o chefe desceu do porão e perguntou para ele assim: da onde que tu vens? Qual é a tua ocupação e qual é a tua terra? Né? E de que povo és tu? Né? Tá escrito aqui. E Jonas disse: eu sou hebreu e temo o Senhor, né? Ele contou ali para aquele povo. Então os homens se encheu de grande temor, até os homens ficaram grandes. Irmãos, está escrito aqui da Bíblia, quando ele disse que ele era hebreu, né? E ele tinha temor ao Senhor, ele estava ali, né? Ele contou que estava ali, ele não tinha obedecido a Deus. Quando os homens ouviram isso, ficaram, diz aqui na Bíblia que eles tiveram um grande temor e disseram: por que tu fizeste isto? Né? Porque eles ficaram sabendo que Jonas estava fugindo, né? Diante do Senhor. E disseram: o que nós te faremos agora? O que nós vamos fazer por você, né? Para que o mar se acalme. O que nós temos que fazer para que o mar se acalme? Né? Porque o mar, irmão, cada vez mais o mar engrossava, mais o mar ficava agitado, entendeu? Aí eles jogaram até as coisas, tinha muita coisa dentro do mar, eles achavam que era peso, começaram a jogar na água, tudo que eles acharam que era peso, começaram a jogar na água para esvaziar, para ver se melhorava, né? Mas e nada. Então Jonas disse assim, olha, Jonas disse: levanta-me e lança-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa, olha só, irmão, que sobreveio essa grande tempestade. Ele reconheceu, né, que aquilo que estava acontecendo era por causa dele, né? E os homens tentavam chegar até a terra, até o mar, mas não conseguiam. Quanto mais o mar ficava bravo, né? Então eles levantaram Jonas e lançaram no mar. E a fúria do mar, irmão, diz aqui na Bíblia, que cessou na hora. Cessou na hora, né? E quando jogaram ele no mar, o Senhor preparou um grande peixe para que tragasse Jonas, né? E Jonas esteve 3 dias e 3 noites na entranha daquele grande peixe. Aqui na Bíblia, irmão, fala peixes, né? Mas eu creio que deve ser baleia, né? Deve ser uma baleia. Ele ficou ali por 3 dias, 3 noites. Diz, irmão, que as algas marinhas se enrolaram todo assim no pescoço dele, na cabeça. Ele estava sufocado pelas algas marinhas ali dentro daquele peixe. E um pavor muito grande, né? Que ele já estava ali já uns 3 dias, 3 noites. Até que ele clamou ao Senhor, pediu ao Senhor misericórdia e se arrependeu do coração. Né? Diz aqui que Jonas se arrependeu, está escrito aqui, né? E o Senhor falou para o peixe. Quando o Senhor viu que ele se arrependeu de verdade, né? Que ele não obedeceu o que Deus tinha falado, Deus deu ordem para o peixe, né? Falou para o peixe: leva ele de volta em terra. E aí o peixe obedeceu, né? Chegou em terra e vomitou ele na praia. E aí ele foi para Ninive e foi fazer a obra que Deus tinha mandado ele fazer. Deus tinha mandado ele para Ninive, ele tinha dado que ir para Tarsis. Ele não obedeceu ao Senhor, né? E o que eu quero dizer, irmãos, é assim na nossa vida também. Assim na nossa vida. Muitas vezes, irmão, essa palavra de hoje serve para mim também. E serve também para muitos, para aqueles que têm chamado, né? Muitos têm chamado do Senhor, é separado para o Senhor, mas não obedece, não quer fazer a obra. O Senhor separou, quando Deus escolhe, não tem jeito, você tem que fazer a obra, senão você vai pagar um preço alto se você não obedecer ao Senhor, assim como Jonas. Jonas pagou um preço altíssimo, ficou 3 dias ali dentro daquele peixe enorme, sem saber, mas Deus teve a misericórdia dele e salvou ele, jogou ele em terra lá, novamente, como muito conhece essa história, né? E aí ele obedeceu e foi pregar. Diz que ele ficou ali muitos dias, muitos foram salvos, né? Creram na palavra do Senhor e muitos naquela cidade foram salvos. E assim é na nossa vida, assim é com nós também.
Essa palavra é para você que tem um chamado, que foi separado por Deus e desanimou. Aconteceu algo na sua vida, no meio do caminho, que te desanimou e te fez parar. Mas Deus manda te dizer que não pare e continue marchando. Continue marchando, porque você tem muito caminho e tem muita estrada para você que precisa fazer a obra de Deus. Entendeu? Não sei, Elias também, irmãos, às vezes a gente fala assim, a gente acha que é fácil, não é fácil, irmãos. Até Elias, profeta Elias, um grande homem de Deus, um dia ele cansou, um dia também ele desanimou, ficou ali deprimido, por causa de uma palavra lançada ali, de Jezebel, ele desanimou, o medo entrou no coração dele, e ele foi se esconder na caverna, ficou ali, chegou a pedir a morte, irmão, Elias chegou a pedir a morte, mas o anjo do Senhor apareceu ali, e deu o alimento para ele, falou assim, levanta e continue caminhando. Mas ele comeu e dormiu de novo. O anjo apareceu pela segunda vez, mandou ele comer e falou, levanta. Levanta e continue caminhando, porque a sua estrada ainda é longa. E assim mesmo eu quero dizer para vocês, irmãos, a tua estrada é longa. Não deixe o teu trabalho, a tua obra para trás. Continue marchando. Se está desanimado, ore ao Senhor, jejum, pede força, pede renovo, que o Senhor dá. O Senhor dá, Ele renova nossas forças. Irmão, nós temos que pedir todos os dias para Deus renovar nossas forças. Porque a batalha é grande, a batalha é muito grande, mas nós temos Deus maior que está sempre conosco. Tá bom, irmão? Então essa palavra é para vocês missionários que está desanimado por alguma coisa. Eu não sei o que aconteceu, mas você sabe, é entre você e Deus. Você tem um chamado do Senhor, obedeça. Não seja como Jonas. Jonas desobedeceu o Senhor e pagou um preço muito alto dentro daquele peixe. E o Senhor teve misericórdia dele, que deu um grande livramento para Jonas. E assim o Senhor vai fazer com você. Continue com a obra. Não pare. Não pare nunca. Continue marchando. Continue marchando, porque a seara é muito grande, irmão. A seara é grande, o campo é grande. Tem muito espaço, tem muita coisa para fazer nessa terra ainda. Se você foi separado, não esqueça disso. Não esqueça que o Senhor Jesus disse. O Senhor disse ali para os discípulos, ide pegar o evangelho. Então você é discípula dele, discípulo, obedeça o Senhor e atende ao Senhor de coração, em nome de Jesus. Então, irmãos, fica essa palavra. E essa palavra é para quem tem chamado. É para quem tem chamado. Para missionário, para obreiros, para aqueles que foram separados. Hoje é para você essa palavra. Então, aceita de coração. Irmãos, e eu quero também aqui orar para os irmãos nesse dia de hoje. Concentre, irmãos, concentre na oração. Peça ao Senhor, ore junto comigo, que o Senhor vai atender a sua oração. Faça como Jonas. Jonas também, ele estava ali, quando ele estava ali no aperto, ali dentro da barriga do peixe, ele orou ao Senhor. Mas ele clamou ao Senhor com fé mesmo. Entendeu? E o Senhor ouviu, o Senhor teve misericórdia e ouviu Jonas. E assim ele vai fazer também. Ore com fé ao Senhor. Ore junto comigo, que o Senhor vai te renovar e vai atender o seu pedido, em nome de Jesus. Então, concentre na oração e feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, ó Deus de Abraão e de Jacó, o Senhor me deu esta palavra, Senhor, eu estava pensando como eu ia falar, meu Pai, mas não sou eu, meu Pai, é o Espírito Santo que manda eu dizer para o teu povo, para aqueles que têm o chamado, para missionários, para aqueles que estão à obra, que parou a obra do Senhor, em nome de Jesus, fortaleça ele, Senhor, a minha oração nesse dia para isso, que eles sejam renovados, Senhor, que eles recebam a força do Senhor, que eles recebam o óleo, recebam o azeite, a unção do Senhor e o poder e a força para continuar marchando, Senhor, porque a seara é grande, e o Senhor manda dizer a cada um nessa tarde de hoje, continue marchando, não para, no nome de Jesus, porque tem muitas almas sedentas que precisa de Ti, que precisa daqueles que foram escolhidos e separados para levar a palavra do Senhor. Continue marchando no nome de Jesus, no nome
nome de Jesus. Pense naquelas almas aflitas que precisam de ouvir a palavra. Você é usado no canal de bênção do Senhor. Vocês que foram separadas, receba a força do Senhor e receba o renovo nesse dia de hoje. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. E aonde este vídeo chegar, que leve o renovo, leva a força, leva o azeite e leva a esperança para aqueles irmãos que estão parados e que eles voltem a caminhar, volte a pegar a estrada novamente e não pare, continue caminhando, porque a vitória é grande no nome de Jesus também para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu glorifico o nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer para o irmão, enquanto eu orava, eu senti a presença de Deus muito forte, irmãos. Eu creio também que aqueles que têm fé no Senhor também recebeu aí também a presença do Senhor em nome de Jesus. E continue marchando, irmãos, continue marchando a presença. Não pare, irmãos. A gente sabe que é difícil, irmãos. Nós sabemos que é muito difícil a obra do Senhor. Irmão, se foi difícil até para Jesus, todos os discípulos, apóstolo Paulo, Pedro, todos eles sofreram para poder levar a palavra do Senhor. Até Jesus foi morto ali na cruz, por falar a verdade. Até ele, quanto mais nós, né? Mas graças a Deus hoje nós temos o Senhor que nos dá força para continuar. Tá bom, irmão? Então fico com esta palavra, em nome de Jesus. E eu vou pedir para os irmãos que dão um like no meu canal, né? Se inscrevam, né, para o meu canal poder crescer e a palavra do Senhor chegar até vocês, em nome de Jesus, tá bom, irmão? Então fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele quer, tenho certeza. Tá bom, irmão? Fique com Deus.